Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje nós vamos falar sobre imunização infantil. E para conversarmos sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Romildo Azevedo, coordenador municipal de imunização. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Romildo, ao Entrevistas DPE, sempre nos trazendo aí, nos informando. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Romildo, para começo de conversa, a gente sabe que aí teve uma redução no número de crianças não vacinadas contra a DTP no Brasil. E quais as vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde? Deixa eu começar desde o início, né? Vamos lá. Porque assim, o nosso calendário vacinal, ele contempla vacina para crianças, né, a partir do 0 de idade até menores de 5 anos, para adolescentes até menores de 15 anos, para adultos, para jovens, aliás, para idosos e para gestantes, né? Lembrando que o Ministério, o foco dele, né, o foco principal são justamente as crianças, né? Porque a criança, quando ela nasce, até mais ou menos 7 anos, o processo dela, o sistema imunológico dela está em processo ainda de formação. Então, é onde a gente vai dar essa proteção para essa criança. Então, as vacinas que vão proteger ela nesse período em que o sistema imunológico das crianças está em formação. Então, isso é importantíssimo, né? Então, a gente tem criança a partir de quando ela nasce. Então, ela já começa a tomar, que ali nós temos a BCG e a hepatite B, que já vai proteger ela ali ao nascer. E aí, quando essa criança ela chega ali com 2 meses de idade, ela já toma mais 4 vacinas, né? Que aí ela vai tomar a VIP, que vai proteger contra a poliomielite. Ela vai tomar a pentavalente, que essa pentavalente é uma vacina importantíssima, porque ela vai proteger a criança contra 5 tipos de doenças, né? Que é a poliomielite, a difteria, tétano, pertúrcia, hepatite B, ainda tem mais uma doença que é chamada Haemophilus influenzae tipo B, que é a IB. Então são 5 doenças, olha como é importante, né? A criança está protegida. Aí nós temos mais a rotavírus, que a rotavírus também é uma vacina importantíssima, né? Porque antes dessa rotavírus, né, a gente tinha muita mortalidade infantil. Depois que a rotavírus entrou no calendário vacinal, que a gente começou a ofertar para as crianças, se diminuiu muito as mortalidades infantis. É impressionante. E isso a gente pode comprovar com os relatórios, com os números apresentados, né? E aí ainda temos a pneumo 23 também, que é uma outra vacina importante que a criança vai tomar. Então são 4 vacinas. E aí com 3 meses ela toma uma meningo, aí com 4 meses ela volta a tomar a segunda dose das vacinas anteriores que eu falei, e com 6 meses ela volta a tomar a terceira dose da Penta, a terceira dose da VIP, né, para ela fechar o esquema primário. Né? Ainda tem mais as vacinas de reforços que a gente dá depois do esquema primário. Então, uma das vacinas que é citado aí, que você falou com a questão da DTP, ela já entra com uma vacina de reforço, porque a primeira vacina que a criança vai tomar lá é a Penta. E aí a gente faz o reforço com a DTP. Mas é importante a gente falar que o vacinador ele tem um papel importante, porque além dele fazer todas as orientações, dar a vacina tudinho, ele precisa aprazar a próxima vacina para que o pai ele consiga identificar, ele consiga saber que ele precisa retornar na sala de vacina para levar a criança para que ela receba as próximas doses. Eles mesmo, quando a gente como mãe, né, leva as crianças para se vacinarem, quem já foi mãe sabe disso, né? O técnico ele está lá, dá a vacina, faz o aprazamento e ele fala, você vai retornar dia tal, daqui a um mês, daqui a tantos tempos, você vai voltar. Aí acontece que às vezes, em casos que eu mesma já presenciei, tem mães que elas chegam e falam, eu tenho pena, meu filho vai ficar choroso, vai ficar enjoado, eu tenho pena de furar ele. Mas, gente, é uma proteção imprescindível. É uma proteção assim que a gente não pode abrir mão, mesmo morrendo de pena, leve seu filho para vacinar. Então, assim, um balanço de crianças vacinadas assim em 2023 e como está o primeiro semestre de 2024. Olha, falando de cobertura vacinal, porque a gente trabalha com cobertura vacinal, porque é o panorama que a gente tem para saber se a criança está
ou aliás, a população-alvo está imunizada ou não. A nossa cobertura desse primeiro semestre, ela está dentro da média nacional, né, no município de Boa Vista. Então, com relação ao DTP, que é o nosso ponto focal aqui, né, hoje a nossa cobertura está em 71%, então está dentro da média nacional. É o que é preconizado pelo Ministério? Não, porque o que é preconizado pelo Ministério da Saúde é 95%, né? Que aí você pode olhar e dizer que essa população-alvo está protegida, né? Mas aí o município de Boa Vista, nós temos a estratégia. Além de ofertar essa vacina na rotina, com nossos profissionais da estratégia da saúde, da família, além de fazer a questão da educação em saúde, né? Através de nossos agentes comunitários de saúde, também os nossos profissionais eles fazem busca ativa. Então, recentemente, nós fizemos agora no foi maio, né? Foi maio, teve uma busca ativa nas escolas, né? Justamente para as crianças de 0 a menores de 5 anos, que é justamente o público-alvo do Ministério da Saúde, que realmente o Ministério ele pega muito no pé com relação às crianças de 0 a menores de 5 anos, né? Então, a gente tem várias estratégias que a gente faz. Eu cheguei a presenciar como mãe, eu tenho um filho em escola, né, de todas as faixas etárias. Então tem um na escola do município, ele chegou com o pedidozinho de autorização, né, e para saber se ele já estava imunizado. Eu falei, filho, tu já está imunizado contra essa daí. Aí, tranquilo. A gente vê que é feito todo um trabalho, a gente vê que existem muitas ações, que o pessoal da saúde está sempre se mobilizando, sempre divulgando as campanhas de vacinação, e aí essa redução não se cabe tanto a nós aqui do Norte, mas em si a nível nacional. Exatamente, porque o número que está sendo apresentado aqui é o número nacional, não significa que o município de Boa Vista também tenha incluído, né? Porque, como eu falei para você, a nossa cobertura está 71%. Então, né? mais ou menos, então está né? dentro da média nacional. Não é o que... A meta seria 95%. 95%, né? Mas a gente está caminhando para que no final do ano a gente consiga essa cobertura de 95%. E aí, como você mesmo falou, a gente tem várias estratégias. Além das campanhas, das intensificações, né? A vacina ela está disponível na rotina. Então, de segunda a sexta-feira, né, se os pais, de repente, pegarem é importante isso, né, que o pai ele fique atento na caderneta de vacinação da criança. Ele tem que sempre olhar lá e ver a data que está atrasado para que ele retorne na sala de vacina para levar a criança. Eu vou citar um exemplo, eu não tenho vergonha de falar. Quando eu era mais jovem e fui mãe de primeira viagem, eu não entendia nada. O que é isso? Tríplice viral, DPT, não sei o quê. E eu digo, gente, por eu não entender, aí eu chegava e ia no posto de saúde, isso não era aqui, isso era no Nordeste ainda. Eu ia no posto de saúde e perguntava para a técnica de enfermagem, olha, essa daqui é para quando? Eu não entendi isso aqui, me explica, para quando que eu tenho que voltar? Aí explicava tudo direitinho e aí ficava tudo bem. Tá alguma em atraso? Como é que eu posso fazer? Quando é que eu posso voltar? E aí ela explicava tudo direitinho para mim e sempre buscar, não é, Romildo? Exatamente. Então é isso que eu sempre falo. Se o pai não perguntar, não tiver, né, esse cuidado de perguntar, de falar, sei lá, observar, mas aí o vacinador ele tem esse papel, né? Na hora que ele estiver lá e identificou que a criança vai tomar alguma das vacinas, ele precisa fazer a orientação e precisa dizer para que serve, até mesmo se é possível de dar alguma reação negativa na criança, porque assim, a gente dentro do nosso serviço de saúde, a gente tem a farmacovigilância, né, e funciona muito bem. Então aconteceu alguma coisa de dar alguma reação pós-vacinação, os pais responsáveis precisam retornar com a criança para a unidade de saúde, pode ir direto na sala de vacina, o vacinador ele vai fazer uma notificação, já vai agendar essa criança para ela passar pelo médico, o médico vai fazer toda aquela investigação clínica, ver se realmente foi da vacina e vai acompanhar até o quadro dessa criança ser resolvido. Então a gente tem esse serviço dentro do município, dentro da imunização. Romildo, em relação aqui, você já até respondeu essa minha pergunta, mas eu vou voltar porque eu quero citar uma coisa aqui que me chamou a atenção, porque eu já vivenciei também. Olha, em relação à vacina DTP, ela é conhecida como a vacina pentavalente.
e protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche. E temos disponíveis nos postos de saúde? Você falou que tem, né? Exatamente. Tanto a pentavalente, né, que a pentavalente, como eu falei, ela vai proteger contra 5 tipos de doença, e a DTP também. A pentavalente, ela vem antes da DTP. A DTP, ela já entra como um reforço da pentavalente, né, que a pentavalente vai proteger contra hepatite B, contra difteria, contra tétano, contra pertusse e contra uma doença chamada Haemophilus influenzae tipo B, que é a IB. Então são 5 doenças. Depois que ela faz, ela precisa, para ela tomar DTP, ela precisa fazer o esquema primário de 3 doses do pentavalente. Então ela só vai tomar o DTP se ela tiver essas 3 doses do pentavalente. E é uma vacina que, a pentavalente é uma vacina que a gente pode dar até para criança menor de 7 anos, né? Aí fez o esquema primário, aí sim, aí eu venho com a DTP, que quando essa criança tiver 1 ano e 3 meses, eu dou a primeira dose, o primeiro reforço de DTP, né, que vai proteger contra difteria, tétano e pertusses, né? Então esse pertusse, para os pais, o responsável de criança que não sabe, é a coqueluche, né? O pertusse é a mesma coqueluche, né? É a mesma coqueluche. É a mesma coqueluche, porque a pertusse é o nome técnico. Eu conheci a coqueluche ainda criança. Infelizmente, nós tivemos um caso na família. Uma sobrinha muito novinha, né, bebezinha, teve coqueluche. E eu nunca tinha visto algo parecido na minha vida, mas eu era criança, ainda me recordo o sofrimento que foi na família. Eu lembro que na época nós morávamos no interior, viemos para Boa Vista, aí ela ficou internada, ficou bem acabadinha, bem magrinha, e nossa, a gente pensou que a gente ia perder a bebê. Mas graças a Deus deu tudo certo. Era essa coqueluche. E hoje a gente tem, né, essa vacina que protege várias doenças que são imunopreveníveis, gente. Por que não vacinar? A gente sabe que realmente pode dar, mas só que se a gente for puxar pelos números apresentados, os benefícios eles são muito maiores do que o risco. A vacina protege, é como a gente estava conversando, né, agora há pouco, antes de nós termos aqui essa conversa em entrevista, sobre a vacina, um próprio exemplo que nós temos aí não tão longe, a Covid, a gripe. Estava até comentando com você essas gripes fortes que anda dando no momento, como a gente estava comentando aqui. Não evita que se pegue, mas evita que tenha uma piora. Exatamente, que o quadro da pessoa piora, né? E então, casos que levem até a óbito, exatamente, né? Às vezes, não, mas aí o pessoal diz assim, mas essa vacina da gripe não protege nada porque eu gripei. Só que a vacina que a gente oferta da gripe são contra aqueles vírus letais. Né? Por exemplo, o que eu posso citar, o que aconteceu em 2020, ou foi 2021 aí em Manaus, né, que houve a circulação do H1N1, que ceifou a vida de mais de 20 pessoas. Então, são contra esses tipos de vírus que a vacina ela serve. Mas ela ajuda justamente a manter a imunidade da pessoa ali em cima, para que a pessoa não tenha um quadro complicado. A gente teve a prova viva, não é? Que na época da pandemia, quando as vacinas que começaram primeiro pelas pessoas que têm comorbidade, já veio por idade, aí depois foi, né? Cada um tendo ali o seu espaço para que possa ser vacinado, o seu tempo, a gente viu a redução de mortes e foi significativa. Quando a vacina chegou para a gente, a vacina desde sempre ela vem protegendo. E eu não entendo porque tem pessoas que ainda têm medo de se vacinar. Porque eu me vacinei contra a Covid, eu me vacinei de gripe e fiquei doente. Bom, talvez já estivesse com gripe e não soubesse, tomou a vacina e teve uma reação. Mas não que a vacina tenha causado aquilo. Eu penso assim, como sempre procuro estar informada, gosto de me proteger, vacino meus filhos em dia. Hoje eu posso falar para você que hoje o nosso maior problema nosso maior trave hoje são as fake news. Né? As fake news têm atrapalhado muito. O grupo anti-vacina tem atrapalhado. Mas se você buscar um pouco lá atrás na história, na literatura, a gente vai ver que desde quando a vacina ela foi inventada, sempre houve as questões, na verdade, sempre foi um tema problemático, sempre teve os grupos anti-vacina. Sempre. Talvez por isso que as nossas coberturas elas não se elevam por conta desses grupos, por conta dessas fake news que acabam atrapalhando. Realmente, vai, com certeza.
E como funcionam assim as campanhas de vacinação? Elas chegam às escolas municipais? E sim, né? E quais são as outras formas de campanha usadas para que chamem a população, para que levem seus filhos para estar vacinando? Fala para a gente. Olha só, nós as pessoas que desconhecem. Já dentro do calendário vacinal, nós já temos algumas campanhas já programadas, que já estão definidas, tudinho pelo calendário vacinal, né? A exemplo, né, do multivacinação, que às vezes acontece de 4 em 4 anos, da campanha de poliomielite, que acontece de 4 em 4 anos, que esse ano aconteceu já a campanha de poliomielite, que foi no mês passado, né? Nós tivemos a campanha de poliomielite. E, dependendo do momento também, o município ele pode criar as próprias estratégias. Por exemplo, recentemente nós criamos uma estratégia de intensificação contra a febre amarela. Também Sim. é uma forma também de a gente estar ofertando, está intensificando, está melhorando a cobertura vacinal. Então depende muito do momento, né? Aí já está programado agora, porque isso é uma programação da influenza, que é justamente contra a gripe, já que a gente está falando da questão da gripe, que houve também toda uma mudança na estratégia da oferta da vacina, que geralmente era no segundo semestre de abril, agora mudou. O Ministério resolveu mudar conforme a região, conforme o período sazonal, né? Agora mudou para setembro. Então, setembro já vai acontecer a campanha da influenza, que é da oferta da vacina contra a gripe. E aí a gente já está começando a traçar essas estratégias, tudinho, e daqui a pouco a gente começa a divulgar na mídia para chamar a população prioritária, né? Porque na campanha são grupos prioritários, né? São as crianças menores de 6 anos, são os idosos, são professores e outros grupos aí também. Pessoal de linha de frente, né? Pessoal da saúde. Exatamente, o trabalhador da saúde, né? E aí, sobrando dose, né? Aí a gente estende para a população em geral. Mas primeiro são esses grupos. Muito bom. As campanhas estão aí, as vacinas estão aí. Levem seus filhos para vacinar. Agora vamos falar aqui o importante de manter o cartão de vacina do seu filho em dias. Vamos enfatizar mais uma vez aí para esse pessoal que está aí nos ouvindo. Pois é, então como a gente já falou, é importantíssimo. A gente tem muitas doenças, né? Nós temos doenças que já foram eliminadas, mas corre o risco de ser reintroduzida novamente. Então, por isso a importância, né, da gente manter a caderneta dos nossos filhos em dias. Lembrando que a criança de 0 até 7 anos, o sistema imunológico dela está em processo ainda de formação e ela precisa estar com uma proteção nesse período. Então, por isso que a gente reforça, a gente chama a atenção dos pais, né, dessa criança dentro dessas faixas etárias, e lembrando que as vacinas, elas são esquemas vacinais. Então, às vezes, você precisa de uma dose, você precisa de 2 doses, você precisa de 3 doses e mais reforços. Então, por isso que é importante a gente sempre estar levando ou indo na sala de vacina para que o vacinador ele dê uma analisada na cadeira de vacina e tente identificar se a criança precisa iniciar ou completar algum esquema vacinal. Por isso é importante sempre falar, sempre lembrar, não deixe de levar seu filho, não deixe de levar sua filha para se vacinar, manter a cadernetinha ali em dia, a criança protegida, a criança não vai sozinha, então tem que sempre o responsável estar lá levando. E só lembrando aqui que até 5 anos a criança precisa tomar 15 vacinas diferentes, né? Então aí nos esquemas vacinais que eu acabei de citar aqui. Com certeza. E nós conversamos, Romildo, agradecendo aqui a nossa conversa, sempre informativa, sempre passando a informação para o pessoal que nos acompanha aqui pela Rádio Defensoria, agradecendo mais uma vez os seus esclarecimentos, a nossa conversa aqui bem produtiva. E nós conversamos aqui com o Romildo Azevedo, ele é coordenador municipal de imunização, e nós falamos sobre imunização infantil. Por isso, não deixe nunca de proteger seu filho, de proteger sua filha. E eu sou Adriana Paulino, nós ficamos por aqui com mais um Entrevistas DPE. Tchau, tchau.